O Carlos, ele é advogado, jornalista como você, Fernão, professor, mestre em cidadania, segurança pública e direitos humanos. Então, a gente vai poder falar sobre uma série de assuntos aqui e contar com a tua opinião, Carlos. Veja que o Gilmar Mendes, ele foi para o Twitter. E veja que é um ministro que é o decano da Suprema Corte Brasileira, coisa que você não vê em quase país nenhum que tem corte constitucional, mas ele vai para o Twitter e fala assim: agora ressuscitar a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, contexto parlamentarista. Entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. Eu vou te pedir logo de cara para você já comentar esse Twitter aí do Gilmar Mendes, por favor. É um negócio, assim, ministro da Corte Suprema do país ter rede social e ainda falar contra um projeto que está sendo debatido no Legislativo, né? É um absurdo, assim. Muita coisa a gente pensa, mas não consegue falar aqui, mas eu vou dar um pitaco, né? Eu conheço o senador Plínio Valério, inclusive quem retornou com essa ideia da questão do mandato foi ele. Eu acho a ideia saudável, né? Na Constituição de 88, o histórico quiseram se espelhar nos Estados Unidos, né? Mas ficaram por aí. Os Estados Unidos têm todo um sistema jurídico onde a democracia impera. Por exemplo, você vota lá nos attorneys, existem instâncias onde você escolhe, é o povo que escolhe os seus representantes dentro da esfera de poder judiciário americano. Então, você ter o mandato fixo... 30 e poucos estados elegem os seus juízes. Exato, é algo considerável, considerando o espaço americano. Então, quando você tem essa situação, claro, aí você buscou na Suprema Corte uma estabilização em relação ao tempo. Então, você tem lá a vitaliciedade. Agora, aqui no Brasil, copiaram só a vitaliciedade e esqueceram do resto, né? Principalmente então, a Constituição, né? Porque lá são 7 artigos... Exatamente. Mais 8 ou 10 emendas que eles têm que avaliar para avaliar a constitucionalidade, né? E aqui são 380. Então... Exato, pois é. Mas aí esqueceram do resto, né? E eu acho que aqui talvez funcionasse melhor um padrão europeu, onde você, na maioria dos países na Europa, você tem um mandato fixo para os ocupantes da Suprema Corte. Eu discordo da avaliação do Gilmar aí. Em outra live, nós estávamos discutindo isso também, e me ocorreu, eu até vi alguém também na televisão falando isso, que melhor do que você limitar a idade assim, no seco, 5 anos, ou quantos sejam, né, é você limitar a idade de entrada. Quer dizer, se é 75 a saída, você puxa para baixo quantos anos você quer dar de mandato, de 75, porque isso mata vários coelhos com uma cajadada só, né? Primeiro você põe um cara lá... O problema é que isso aí vai valer para os próximos, né, Fernão? A gente tem alguns problemas emergenciais aí. Exato. Não adianta, de um jeito ou de outro, não adianta, porque você vai ter que esperar 40 anos para isso. Sim. O que eu dei ideia era estabelecer um recall. Seria interessante um recall. Porque, afinal de contas, o Senado exerce esse controle de quem vai ocupar ou não a cadeira. E esse controle, eu entendo, que pode ser estendido, quer dizer, de tempos em tempos você pode reavaliar, até porque é comum você conversar com os senadores que já participaram da sabatina, e você tem situações onde o entrevistado sabatinado foi lá, prometeu algumas coisas e não cumpriu, né? E nesse caso, como é que fica? Então, eu acho a ideia do recall, que existe também, inclusive na última conversa que eu tive, inclusive com o senador Plínio Valério, eu falei isso, olha, talvez uma ideia do recall seja interessante também, conjuntamente com essa limitação em termos do tempo de mandato.